Você já parou para pensar o que havia antes de tudo? Será que a terra, o céu e o mar sempre estiveram aqui? E se não, o que os gerou? E o que havia antes deles? O universo, alguns dizem, é perfeito. Na verdade, veio da desordem do suspiro de um ser tão antigo e obscuro que mal se sabe sobre ele. Hoje vamos analisar o mito grego do caos, a primeira divindade, e como o caos foi retratado através do tempo. O vídeo de hoje vai estar bem pesado, então espero que gostem. Pesado no sentido de muitos conceitos, então preste bastante atenção nesse vídeo. Voltando à pergunta inicial, o que havia antes do nada? Para os gregos, antes de tudo existia o caos. O caos era tanto um deus quanto um arquétipo. Ele era tudo e nada. Era homem e não era. Era mulher e não era. O caos era a vida e a morte, e ao mesmo tempo a ausência dos dois. O caos era como um quarto bagunçado. Tudo existe ali, mas se encontra em total desordem. As coisas dentro de caos só podem vir a ser em algum momento. Os gregos definiam o caos como um abismo sem fim, gigantesco e sombrio, cuja queda seria infinita. Outros dizem que antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava o nome de caos, uma massa informe e confusa, mero peso morto, no qual tudo continha e jazia todas as coisas, mas apenas uma semente do que poderiam vir a ser. Em algum momento, uma divindade, na qual os deuses não atribuem nenhum nome, mas alguns grupos, por exemplo a seita hófica, atribuem esse ser como chamado protógono, mas isso é assunto para outro vídeo. A figura do caos foi muito pouco comentada na Grécia Antiga, já que não havia muito o que falar sobre ele. Ele era uma representação muito abstrata, algo muito além do imaginário popular. Uma das características que diferenciavam o caos é que ele não possuía uma forma como os outros deuses, como os titãs e Zeus, nem como seres primordiais, como Gaia e Tártaro. Mas então, como podemos analisar o caos, já que temos tão pouco material antigo sobre ele? Ele não aparece em nenhum mito além desse. Sim, de fato, o caos não foi muito debatido no passado, mas, com o passar do tempo, acaba sendo estudado de outras formas mais filosóficas e até psicológicas sobre o assunto. Bem, o caos ele foi primeiramente mencionado nas obras na Grécia em Teogonia de Hesíodo, e também em Roma na sua obra em Ovídio, Metamorfoses, na qual o caos é dito nessa obra que ele foi organizado em partes e dividido, e além disso ele foi estruturado. Se analisarmos os filhos do caos, dois deles merecem destaque. Primeiramente, Nix, a noite, que representa a noite primordial, aquela que existe desde o início dos tempos, e Erebo, a escuridão primordial, a escuridão mais profunda de todas. Na divisão do caos, podemos interpretar seus filhos como uma divisão, na qual Nix representaria os cosmos e Erebro as partes mais sombrias dele, aquelas sem forma, somente o que poderia vir a ser se fosse tocado. É interessante notar que Nix e Erebo terão filhos, sendo o principal deles Éter, que representaria a luz. A luz nasce da escuridão, da fagulha do amor que existe. Já por sua vez, se formos olhar a língua hebraica, as ideias se opõem um pouco às gregas. Enquanto o caos grego é uma desordem, para eles vem como uma expressão binômica tobu ou abobu, que significa deserto vazio, associado também à palavra terron, que por sua vez significa abismo ou massa aquática salgada primordial. A expressão bíblica hebraica Tobu ou Abobu, que já mencionei, não evocam a confusão desordenada e turbulenta como o caos grego e o caos que estamos analisando até agora, mas sim um estado de terra semelhante a um deserto, que ainda não reconheceu a ação transformadora do homem ou de algum outro ser maior divino, não reunindo condições de ser habitada por nada por enquanto. Por sua vez, a massa aquática do caos aqui remete muitas ideias dos oceanos primordiais, sem forma, como aparece nas mitologias egípcias, com o oceano primordial na qual surge Ra, ou nos mitos babilônicos de Tiamat, o oceano primordial, que existia antes mesmo dos próprios deuses, Tiamat sendo vencida por Marduk, e é de sua carcaça que são feitas o céu e a terra. Como eu já havia mencionado, o caos também é representado nos mitos como um arquétipo. Um dos principais autores que estudou sobre os arquétipos foi Carl Gustav Jung. Em sua obra,
os arquétipos e o inconsciente coletivo. Os arquétipos para Jung são formas ou padrões primordiais do inconsciente coletivo, que estruturam e influenciam a maneira como os humanos percebem e interpretam e se relacionam com o mundo. Eles são imagens universais e recorrentes que surgem em mitos, sonhos, contos de fadas e manifestações culturais de diferentes épocas e sociedades. Os arquétipos são inatos e fazem parte do inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que todos os seres humanos compartilham, independentemente de cultura ou experiência pessoal. Assim, podemos ver o caos como o maior arquétipo, aquilo que gerou tudo. Logo, tudo o que existe, o ar, a terra, os mares, contém em si o caos inato. Se você conhece um pouco de ciência, pode conhecer uma semelhança com a teoria do caos, cunhada originalmente por Edward Lorenz, que diz, resumidamente, que tudo tende ao caos. Tudo que existe no nosso universo tenta sempre voltar ao estado de desordem. Nesse quesito, o caos representa a forma natural de tudo. Com tudo o que existe era caos e tudo o que foi gerado veio dele. Podemos ver que hoje, nós, os animais e a própria Terra, todos queremos sempre voltar ao nosso estado natural, o próprio caos. A partir disso, podemos entrar no contrato social, mas especialmente com Hobbes. Em seu livro O Leviatã, é dito que fora de uma sociedade, os homens regrediriam a um estado em que o homem se tornaria o lobo do homem. Assim, podemos interpretar essa analogia com o próprio caos primordial. Se manifesta até hoje nas relações humanas e a necessidade de mecanismos éticos e sociais para controlar a presença do caos em nós. Então aqui, a questão de voltar à animalidade do homem seria uma ideia de regredir ao próprio caos, voltando a uma época de desordem onde tudo existia. Entrando ainda mais nas análises sociais do caos, em um contexto social, ele pode ser entendido como uma expressão de tensões, conflitos e desigualdades que permeiam a vida em comunidade. O caos, nesse sentido, representa as fraturas na estrutura social, que muitas vezes levam à desordem e à instabilidade. Ele se manifesta em crises sociais, políticas, econômicas, onde as normas estabelecidas são questionadas e as vozes marginalizadas finalmente se tornam ouvidas. Em uma sociedade, o caos pode ser catalisador para mudanças. Ele é o momento em que a insatisfação acumulada se transforma em ação coletiva, em revoltas e movimentos sociais que buscam justiça e igualdade. Esses momentos caóticos, embora muitas vezes desconfortáveis e desafiadores, são fundamentais para o progresso social, pois trazem à tona questões que foram ignoradas ou silenciadas. Além disso, o caos também reflete a complexidade das interações humanas. Em um mundo cada vez mais interconectado, as dinâmicas sociais se tornam mais intrincadas e as tensões entre diferentes culturas, ideologias e valores podem levar a situações caóticas. No entanto, assim como na natureza, é nesse espaço de desordem que novas formas de entendimento e cooperação podem emergir. Na psicologia e na psicanálise, o caos é frequentemente usado como uma metáfora para descrever os aspectos desordenados e indomáveis do inconsciente, que estão além do controle e da compreensão imediata da mente consciente, remetendo ao caos grego, que simboliza o estado primordial de desordem e potencial antes da criação do cosmos e da ordem universal na mente humana. O caos se manifesta como um espaço de impulsos, arquétipos, imagens e emoções que precedem a formação do ego e da consciência, servindo como a base a partir da qual a psique organizada e consciente emerge. Voltando às ideias de Jung, ele acreditava que o processo de individualização ou desenvolvimento psicológico e espiritual do ser humano envolve um confronto com o caos do inconsciente. Esse confronto ocorre, por exemplo, por meio da análise dos sonhos, da integração da sombra, que são os aspectos reprimidos da psique, e da assimilação de arquétipos como o anima ou animus e o self. Nesse processo, o ego consciente, que inicialmente busca organizar e entender a realidade externa, deve aprender e se relacionar com as forças incontroláveis e dinâmicas do inconsciente. É nesse confronto com o caos psíquico que o indivíduo pode integrar aspectos reprimidos, obter uma compreensão mais profunda de si mesmo e alcançar um estado mais equilibrado e integrado. O caos, tanto na mitologia quanto na psicologia junguiana,
não é apenas um estado de desordem, mas um princípio essencial para a criação e transformação. No pensamento de Carl Jung, novamente, o caos se manifesta no inconsciente coletivo como um reservatório de arquétipos e impulsos, os quais moldam a psique humana e revelam o potencial criativo e dinâmico da mente. Assim como na mitologia grega, onde o caos é o berço de toda a existência, no contexto psicológico, ele é o ponto de partida para a construção do self e da consciência, desempenhando um papel vital no processo de individualização. Mas seria o caos algo ruim? Bem, para Friedrich Nietzsche, em seu livro Assim Falou Zaratustra, encontramos a frase: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Aqui, o caos é visto como uma força interior que, embora aparentemente desorganizada e desconcertante, é fundamental para o processo de criação e transformação. Isso significa que, para que algo novo e grandioso surja, como a estrela dançante, é necessário enfrentar e abraçar a confusão, a desordem e a destruição das antigas estruturas internas. Em outras palavras, o caos é o estado de desintegração que precede a reintegração, um momento de crise que abre o caminho para novas possibilidades. Portanto, o caos, mesmo sendo uma desordem que encontramos em tudo, pode ser moldado como foi moldado originalmente, dando à luz a novas criações, já que não existiria nada neste mundo sem o caos. Também em Nietzsche, o caos se relaciona com a ideia de destruição dos valores estabelecidos. Em obras como Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral, Nietzsche critica a moralidade tradicional e as verdades absolutas, propondo que é preciso destruir esses valores para que o indivíduo possa criar novos significados e novas formas de existência. Nesse contexto, o caos é a ruptura com a convenção e a ordem estabelecida. O caos, por fim, é, na verdade, o começo de tudo. Ele é a incerteza, o desconhecido, a vastidão de possibilidades que antecedem qualquer forma de ordem ou compreensão. Pensar no caos é pensar na origem, no ponto onde tudo ainda é um potencial, um espaço onde a criação e a destruição coexistem em perfeita harmonia. Ele nos lembra que antes de qualquer estrutura, regra estabelecida, existe um momento de puro desassossego, onde a essência de todas as coisas repousa desordenadamente, esperando para ser moldada. No fundo, o caos é a parte intrínseca de nós mesmos, é aquele impulso criativo que surge nos momentos de crise, a força que nos faz querer romper com as convenções e encontrar novas formas de ser e existir. É o que nos empurra a buscar sentido e questionar o que parecia definido e encontrar novas direções quando tudo parece incerto. E talvez entender o caos seja aceitar que a vida não é feita apenas de certezas e ordem, mas também de confusão, dúvida e transformação. É acolher a ideia de que, assim como o universo, nós também somos formados por momentos de caos que nos desafiam, nos despedaçam e, por fim, nos fazem renascer. E foi esse o vídeo. Sim, foi um vídeo mais pesado, com muitos conceitos, mas bem difícil de fazer. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Além disso, sigam a gente também nas outras redes sociais como o TikTok, que vai estar aparecendo e vai estar na descrição. Além disso, maratone os vídeos, está passando de fundo alguns vídeos do canal para você conferirem. E é claro, como sempre, todas as referências estarão aqui na descrição. Até a próxima!